Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de algo extremamente importante: o preço de seguir Jesus Cristo. Você sabe, na vida tudo tem um preço. Se um alpinista quer escalar o Everest, ele vai ter que ver primeiro preços da passagem, né? Quanto vai custar para ele, vai ter que levar equipamentos, uma série de coisas, cordas, com quem que ele vai, né? Ele tem experiência, enfim. Ah, eu quero alugar uma casa, tá bom, mas você vai ter que calcular o preço, quanto é que custa. Ah, eu quero alugar uma casa na Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha, tá bom, determinado preço. Ah, eu quero alugar uma casa lá no Itaim, Itaim Bibi, é outro preço. Tudo na vida tem um preço, né? Então imagine se você vai ali esbaforido, não, vou pegar uma casa aqui no Itaim, quero todo aquele negócio aqui, é um lugar bacana, perto do meu trabalho, coisa e tal. Aí você paga um mês de aluguel, paga 2 meses, no terceiro você já não tem mais dinheiro para pagar o aluguel. Por quê? Porque você não calculou o preço, né? E Jesus nos chama a calcular o preço para ser um discípulo dele. Existe um preço a ser pago por aquele que deseja ser discípulo do Rei do Universo, do Deus Servo, aquele que morreu pelos nossos pecados na cruz. Agora, qual é esse preço? Vamos meditar aqui, ó. Lucas capítulo 14, versículo 25 diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Então Jesus está dizendo para todas as pessoas, toda a multidão que estava ali acompanhando os milagres, ressuscitando mortos, Jesus, dando vista aos cegos, enfim, milagres, prodígios, maravilhas, e as pessoas estavam realmente maravilhadas, né? E ele diz assim para todas as pessoas: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe e mulher, e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus começa com o seguinte: olha, quem quiser me seguir de fato tem que entender o seguinte: vai ter que aborrecer as pessoas que você mais ama. Ele diz aqui os parentescos mais próximos: pai, mãe, irmão, mulher, filhos, filhas. Colocando Jesus Cristo está falando assim: eu terei que ser o centro da sua vida, o primeiro lugar. Você terá que devotar a mim o seu primeiro amor. Isso deve ser feito assim, né? Deus é amor, então nós devemos devotar a Ele todo o nosso amor, toda a nossa afeição, toda a nossa atenção. E quando isso acontece, há uma tensão nos relacionamentos à nossa volta. Talvez, meu querido, para você servir Jesus Cristo, você vai ter que aborrecer a sua esposa, o seu marido. Talvez você vá perder amizades de pessoas que de repente falam assim: peraí, você vai seguir Jesus mesmo? Você vai seguir ele? Você que antes menosprezava a fé, agora você quer viver essa fé de verdade? E ele continua, no versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso era até ofensivo, porque naquela época as pessoas viam pessoas sendo crucificadas, pessoas sendo crucificadas pelos seus atos. Então o Império Romano levava as pessoas tinham que carregar a cruz, né, debaixo daquele tremendo sofrimento, até um determinado lugar, e as pessoas morreriam ali, naquela cruz. Então Jesus Cristo diz assim: se alguém quiser vir após mim, vai ter que tomar a sua cruz. As pessoas falam assim: mas peraí, tomar a cruz, negar-se a si mesmo, renunciar à própria vida, meu querido, para ser discípulo de Jesus, significa que os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer, né, querer eu governar a minha própria vida, ser o rei de mim mesmo, para Jesus não existe isso. Ou você vai querer ser governado por você mesmo, ou você vai ter que deixar Cristo governar a sua vida, através da palavra, através do Espírito Santo.
Qualquer que não levar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Você vai ter que renunciar ao mundo, os desejos, as paixões, as suas próprias vontades para ser discípulo de Jesus. Você vai ter que, muitas vezes, se você quiser fazer isso, quiser ser discípulo, o mundo vai menosprezar você. Você já não vai mais ter o aplauso do mundo, a honraria que o mundo deseja, todas essas coisas. Jesus disse assim, em João capítulo 15, versículo 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Jesus Cristo não foi amado pelo mundo. Ele foi amado até determinado ponto. Mas depois, aqueles que falavam, glórias, glórias a Deus, Jesus Cristo Rei, foram os mesmos que depois falaram, crucificam. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu escolhi vocês do mundo. Por isso é que o mundo odeia vocês. Sabe, nós não fomos chamados para termos o aplauso do mundo. Pelo contrário, se você quiser ser um discípulo de Jesus, se prepare, porque o mundo estará contra você. O mundo vai ver você como uma pessoa vil, uma pessoa desprezível. Esses crentes chatos, seguidor de Jesus, esses cristãos são porre. Só fica falando de Cristo, de Jesus. Você está preparado? Você está preparado para isso, meu irmão? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, diz assim, até o presente momento temos chegado a ser como lixo do mundo e a escória de todos. Lixo do mundo e a escória de todos. Sabe? Não pense você que não, vai ser da hora, você vai ser guiado por emoções. Irmão, para ser discípulo você tem que ter raiz. Você tem que estar bem firmado na rocha, no rio da vida que é Jesus Cristo. Se você tem o olhar de Deus, se você tem o favor de Deus, se você tem o sangue derramado sobre a sua vida, meu irmão, isso já te basta. Isso já é o suficiente para você viver nesta vida e para você ter viva esperança, ter alegria que não termina com coisas, com circunstâncias, uma alegria eterna. Uma alegria eterna. Você está a caminho da glória, a caminho de se encontrar com teu Deus, de ver o rosto dele, de ver a sua face, de estar em seu reino celestial. Entende? É isso que você quer? Então seja discípulo de Jesus, mas calcule o preço. Versículo 28, Lucas 14, 28 diz assim, pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas, os gastos, para ver se tem com que acabar. É aquilo que nós falamos, eu quero alugar uma casa. Tá, mas você tem dinheiro para pagar? Eu quero fazer uma viagem para determinado lugar. Tá, calcule o preço. Jesus está falando assim, se alguém quiser construir uma torre, faça os gastos, calcule, pense bem. Você começou a seguir Jesus, meu irmão. Então vai até o fim. Se você começou a arar a terra, não adianta ficar olhando para trás, para o mundo, que nem a mulher de Ló, que se vislumbrou com o mundo e se tornou uma estátua de sal. Versículo 29 diz assim, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, né, você está querendo construir a torre, você primeiramente vai colocar os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Sabe, se você carrega o nome de Jesus Cristo, honre o nome de Jesus Cristo até o fim. Este homem começou a edificar, ele começou a falar de Jesus, né? Mas agora terminou, agora ele se voltou para o mundo novamente. Você vai ser um motivo de escárnio para o mundo. Você, ao invés de ser um sal, ao invés de nós sermos o sal da terra, preservar o sabor do alimento, né? Isso era o sal, ele preservava o sabor. Quando nós começamos e não terminamos, nós não prestamos para mais nada
a não ser para ser pisado pelos homens. Nós somos chamados a ser luz, luz do mundo, não pisca-pisca, luz para aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão envolvidos em seus pecados, que estão totalmente aprisionados na maldade. Você foi chamado para pregar o arrependimento dos pecados, falar mesmo que o pecado traz a ira de Deus, mas Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho para nos salvar, para te salvar, para me salvar. Esta é a mensagem do Evangelho, esse é o teor, um teor firme do Evangelho, absoluto. A mensagem da fé que nós pregamos, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido. Nós somos o farol para aqueles que estão se perdendo no mar da solidão, no mar do desespero. Nós somos o farol. Versículo 31. Ou qual é o rei? Agora Jesus faz uma coisa maravilhosa. Ou qual é o rei que indo à guerra, lutar, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele contra 20.000. Então Jesus está falando assim, olha, tudo bem, agora se você não está disposto a pagar o preço, imagine um rei. Cara, qualquer pessoa que vai lutar numa guerra, ela tem que ver, peraí, quantos combatentes eu tenho, quantas tropas, quantos tanques de guerra, quantos mísseis, qual é o meu exército, a minha marinha, a minha aeronáutica? Será que eu posso ir contra aquele outro país? Você precisa se assentar primeiro. Você precisa calcular o preço, né? De outra maneira, estando outro ainda longe, o exército inimigo, se você não tem capacidade de combater o exército que está vindo, manda embaixadores e pede condições de paz. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus está falando aqui o seguinte, assim, olha. Bom, eu não quero ser discípulo de Jesus, eu não quero pagar esse preço, eu quero ficar no mundo, prefiro o mundo, as coisas no mundo, tá? Mas um dia, este mesmo Senhor Jesus Cristo vai voltar. E o exército dele, e o senhorio dele é muito maior do que você. Você vai ter que prestar contas ao rei sobre tudo aquilo que você fez, sobre os seus desejos, sobre a sua vida. Será que você vai poder combater este rei, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra? Pense. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Você vai ter que renunciar tudo. Você vai ter que abrir mão de tudo. Aquele que perder a sua vida, Jesus Cristo disse, por amor de mim e do Evangelho, a encontrará, a salvará, terá a verdadeira força que vem de Deus, terá a alegria que vem de Deus, a satisfação que vem de Deus. Bom é o sal, mas se o sal se degenerar, com que se há de salgar? Se o sal perder as suas propriedades, não vai poder mais, não serve para mais nada, foi aquilo que eu disse. Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança num fórum. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser sal. Você foi chamado para ser discípulo. E não para andar no caminho do Senhor de forma morna, mais ou menos. Não sei se eu quero, se eu vou. Meu irmão, abra os teus olhos. Pense nas coisas do alto. Para de ficar se vislumbrando com as ilusões passageiras desse mundo, com as paixões mundanas. Jesus Cristo te chama a ser um discípulo. Ele te chama em amor. Calcule o preço. Veja que de fato vale a pena. Sabe por quê? Porque ser discípulo de Jesus é ter o próprio Senhor, é ter a eternidade, é possuir a vida eterna, coisas que não perecem, coisas que não podem ser roubadas por ladrões, que a ferrugem não vem, que a traça não pode corroer. Vale a pena. Calcule o preço. Jesus te chama. Venha. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, fique na paz. Um forte abraço. Valeu!